Problema, né? Você não tem medo? Não, cara. Você não tem medo. Você tá indo contra todo um movimento aí, porque o mundo precisa de doença. A doença é o que movimenta a economia do mundo. As 10 maiores empresas, as 10 empresas farmacêuticas das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a revista Fortune, as 10 tiveram mais lucro do que as 490 junto. Está no livro do Bruce Lipton, lá da Evolução Espontânea. Entre indústrias alimentícias só vendem lixo. E são ricas, são milionárias. E quem paga as propagandas em rádio, televisão? As indústrias alimentícias, as indústrias farmacêuticas, ou seja, quem lucra com a doença. Então não há interesse nenhum, por exemplo, de uma Globo da vida, durante a pandemia, ficar dizendo que se as pessoas investissem na saúde, iam aumentar a sua imunidade, iam aumentar a sua saúde imunológica, iam ter menos risco. Nunca nós ouvimos um médico falar na Globo isso, ou em qualquer outro órgão. Porque o patrocínio da propaganda na televisão vem da indústria que precisa adoecer pessoas. Né? E tem um livro do Klotsky, que foi presidente da Biblioteca Cochrane durante 10 ou 15 anos. A Biblioteca Cochrane, para vocês que não acompanham, é a biblioteca que tem as evidências científicas mais confiáveis. Onde o que diz um artigo que foi publicado pela Biblioteca Cochrane é tido como certo até prova em contrário. E ele escreveu um livro falando da máfia na saúde. E que, infelizmente, tem colegas nossos que participam disso e ganham dinheiro com a doença. Mas 90% dos nossos colegas não ganham. E por que os nossos colegas que não ganham dinheiro ficam defendendo a doença? Lavagem cerebral que nós sofremos desde o primeiro ano da faculdade. Então, é uma maneira bloqueada que nós médicos fomos educados. Então, eu não tenho medo contra isso, porque a medicina que eu defendo, que é a medicina da saúde, ela não é contra a medicina da doença. Diga-se passagem, a medicina da doença tem que existir. Se eu tiver um apendicite, por favor, me leve para o melhor cirurgião. Não vai tratar com chá, né? Não vai fazer lá. Um reiki para fazer. Não, eu quero, se eu tiver um infarto, me leve para o centro de cardiologia. Nós precisamos dessa medicina que faz a emergência. Essa é fundamental. Mas a medicina tradicional, que eu chamo a medicina da doença, não está preparada para atender as doenças degenerativas. E tem um fato muito emblemático disso. Em 2019, teve em Porto Alegre Dr. Paul Queiran Welton. Dr. Paul Queiran Welton é considerado a maior especialista do mundo em hipertensão. E ele veio para cá para ganhar o título honoris causa da URGS, ou seja, um título honorífico inquestionável. E ele deu uma entrevista para o jornal Zero Hora de 2 páginas. E estava escrito assim, em letras garrafais em cima, doutor hipertensão. E ele foi falando sobre hipertensão, muita coisa interessante. Mas lá no último parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele disse o seguinte com essas palavras: eu tenho pressão alta, minha mulher tem pressão alta, meus 2 filhos têm pressão alta. Ou seja, o cara que mais entende de hipertensão no mundo não consegue curar as pessoas que ele mais ama. Tem que ter uma coisa errada. Passado 4, 5 meses, eu recebi em Porto Alegre 150 pessoas que participam do programa. Eu tenho um programa chamado ProSer, que é um programa de desenvolvimento da saúde. Tem hoje 15 mil pessoas que já fizeram o ProSer. Mas dessas vieram 150. São as pessoas que queriam passar comigo no fim de semana, fazer uma imersão e tal. E lá pelas tantas eu perguntei: quantos de vocês tinham hipertensão quando entraram no programa? 23 levantaram a mão em 150. Aí eu perguntei em seguida: quantos ainda têm hipertensão? Só um levantou a mão. Eu me lembro bem o senhorzinho sentado à direita ali, assim, e ele ficou de pé e disse assim: mas doutor, eu tomava 4 remédios para hipertensão, hoje eu só tomo 1. E eu vou parar de tomar em 60 dias. Ou seja, aqui está a diferença. A medicina da doença, a medicina tradicional, trata a consequência e não a causa. E ao tratar a consequência, ela apenas diminui a evidência da doença. Nós tratamos a causa. E qual é a causa? Tratamos a causa não, nós atacamos a causa. E qual é a causa da hipertensão? Perda de saúde. Perda de saúde? E da diabetes? Perda de saúde. E da dor da coluna? Perda de saúde. E do Alzheimer? Perda de saúde. E do câncer? Perda de saúde. Então é a mesma resposta para tudo? Sim. O indivíduo que tem saúde 100% não tem nenhum sinal de perda, nenhum sinal de doença. Então a solução começa a cair de madura sozinho. Fica fácil ser médico agora, né? Sim. Trata uma única coisa. E dá a mesma resposta para tudo. Por que eu tenho Parkinson? Perda de saúde. E o que eu faço para curar o Parkinson? Ora, se a causa é a perda de saúde, tu tem que recuperar a saúde perdida. É simples assim, simples assim. E como é que eu faço para recuperar a saúde perdida? É muito difícil. Se somar tudo que existe 100 recursos que tu pode aplicar na tua vida. Mas tu pode esquecer 90.
Fica só com 10. Aplica esses 10 recursos e em pouco tempo, muito pouco tempo, você vai notar melhoras no teu corpo e curar as tuas doenças. Se aplicar 100%, não parcialmente esses 10 recursos aí, né? Até aplicando parcialmente. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Qual é, indiscutivelmente, o principal recurso para aumentar a saúde? Isso aí é científico, não é porque eu gosto, porque tenho que fazer. É a musculação. Depois nós podemos até falar por que a musculação está nesse grau tão elevado. Então, se eu for fazer uma academia bem feita, eu melhoro muito rápido a minha saúde. Se eu fizer academia mal feita, mas procurar melhorar cada vez mais. Porque tem gente que faz academia mal feita e fica 10 anos fazendo mal feita, não tendo melhorado, aí não adianta. Não, mas é que tá, né? Porque eu falei fazer, porque você falou melhorar rápida, para melhorar rapidamente, você tem que aderir né, ao que o profissional indica para você, né? E daí tu tem toda a razão, porque... Senão você demora para ter uma resposta. Mas daí as pessoas assim, mas eu contrato personal trainer. Eu pago. Só que tu vai quebrar a cara. Só 5%, essa é uma estimativa minha, eu posso estar errado, mas acho que não. Só 5% dos personal trainers entendem exercício para a saúde. E esses tu não contrata. Porque esses, além de cobrar muito caro, eles têm agenda cheia. Tu vai pegar aquele que não entende e que cobra mais ou menos. Esses não sabem. Então, as pessoas que entram no programa, eu digo assim, por favor, não contrate personal training por 90 dias. Estude o que eu vou te ensinar, o que minha equipe vai te ensinar, porque ele vai aprender a fazer verdadeiramente a musculação correta. E pessoas que dizem assim, já teve caso, eu faço musculação há 10 anos, eu sou forte, não sei o quê, então vai fazer um mês essa técnica. E depois de um mês voltou assim, doutor, em um mês eu ganhei mais músculo que nos últimos 2 anos. Porque não tem mistério, é só aplicar a técnica da fisiologia do exercício correta. Só que isso não é bem divulgado. Então, aí tu tem razão. Se aplicar corretamente, cura a dor na coluna em 2 meses. Cura a pressão em 2, 3 meses. A diabetes, meia dúzia de meses. Ou seja, é muito rápido. O nosso corpo, ele cura muito mais facilmente as doenças do que ele fica doente. Mas é por alto poder regenerativo, né? E eu gosto de brincar com o meu paciente, falando assim, vamos olhar a lagartixa, você corta o rabo, ele cresce de novo. Nosso corpo ele tem um pouco parecido com esse poder de regeneração, só que se você começar a cortar o rabo da lagartixa meio que frequente, ele não cresce, né? Ou seja, por exemplo, você para de comer comida inflamatória. Legal, o corpo vai regenerar. Mas come todo sábado e domingo aquela comida inflamatória. Não dá tempo de ele regenerar. Aquele rabo não cresce. E aí você vai falar, não dá certo esse teu programa. Isso que você falou é assim, eu não sei qual é a tua experiência, que tipo de paciente você recebe. Mas existe até uma coisa que a gente estuda assim dentro da medicina, meio falando da parte energética da coisa. Parece que quanto mais você se prepara, mais paciente doente vem para você, né? Eu lembro assim, quando eu comecei a engatinhar na medicina integrativa, na medicina da saúde, eu tinha um conhecimento pequeno, ainda tenho pequeno, mas era menor do que é hoje, né? E naquele momento vinham uns casinhos, um diabetesinho e tal, uma hipertensãozinha. E eu continuei estudando. E hoje, rapaz, parece que com mais conhecimento, parece que eles falam, o universo fala assim, eu vou te dar uns desafios. E eu recebo pacientes que eu chamo de poliesculhambados, assim, aquele cara que ele tem, não é só uma síndrome metabólica, ele tem síndrome metabólica com hipogonadismo, com hipotireoidismo autoimune, ele tá todo bagunçado. E esse paciente eu digo para ele, cara, olha só, você imagina que eu não sou teu médico, você não tá me contratando para ser teu médico. Me contrata para ser administrador da tua empresa, tá? Imagina teu corpo como a tua empresa. Uma empresa que, inclusive, você geriu muito mal. Porque você está me trazendo... Pré-falida. Não, você está me trazendo ela em recuperação judicial. Você tem 20 milhões negativo no banco. E nesse momento, nesse estado que você está, não é com 80% de mudança que você vai... Ou é 100% ou é nada. Eu não tiro você desse atoleiro, desse fundo do poço, com um pouquinho de mudança. Porque esse cara que chega... Vamos dar um exemplo da própria síndrome metabólica, né? A paciente chega lá com 400 de triglicerídeo, insulina em jejum. Ontem eu peguei um cara de 56 de insulina em jejum. Meu pâncreas doeu quando eu vi aquilo. Senti uma dor no pâncreas. Esse cara, eu digo pra ele, ou é 100% ou não dá. Porque uma coisa é você tá bem e tipo, vou fazer exercício físico. Eu tô bem, só quero me manter bem. Ok, aí faz 3 vezes por semana, tá bom. Podia ser melhor, mas 3 vezes já tá bom pra se manter bem, né? Vai fazer uma alimentação e tal, você vai fazer alimentação 6 vezes na semana, um dia lá, você deu tá ok, você tá bem, você só quer se manter bem. Mas esse cara que me procura, ele chega naquele jeito que ele não tem a opção de negociar comigo o domingo livre para qualquer coisa, nem para exercício físico eu dou liberdade para ele. Eu digo assim, olha, a partir de agora é caminhada de 1 hora
7 vezes por semana. Ah, mas 7 vezes... Cara, fica quieto, porque eu já tinha que te mandar fazer 2 vezes por dia essa caminhada. Eu tô te dizendo que uma vez eu não negocio. Por quê? Porque quando os caras chegam nesse estado, e que não é tão raro não, é só olhar ali fora, doença, pessoas doentes assim tem demais. Nesse estado aí, é aquele paciente que ele já procura um médico como nós, meio reticente, porque os vizinhos falaram assim, tu vai nesses médicos na nova geração, né? Que eu nem acho que é novo. Isso aqui que a gente faz é antigo pra caramba, é milenar. Hipócrates já ensinava isso. Nova geração é dar Ozempic pra emagrecer, é dar remédio pra emagrecer, entendeu? Eu acho que eu sou raiz, eu sou lá da antiga, nem me acho não. Mas eles vêm com aquele preconceito de que é tudo charlatão, não sei o quê. Aí ele vem, ele pega o que a gente ordenou ali, né? Exercício físico, sono, água, papapá. Ele fez tudo 80%. E ele não saiu do atoleiro que ele tava. E ele fala o quê? É verdade, não funciona, né? Porque ele não entendeu que ele foi expert em inflamar o corpo. Ele só vai desinflamar se ele se tornar um expert. Ele tem que pôr a mesma energia que ele botou para se afundar, ele tem que pôr para se recuperar.